te use. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. As lições de amor, as lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a Ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinha feitos uma mente dividida quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com Ele como um só. Assim Ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. O bom professor o é porque sabe mais do que o aluno. Agora, temporariamente, porque o propósito do professor é ensinar tudo para que o aluno se torne igual ao professor. Essa é a ideia da igualdade. O que é a mente dividida e o que é a mente íntegra? A nossa mente, ela está dividida entre o céu e a terra. O que é que temos na terra? Uma diversidade infinita, com infinitas possibilidades. E nós estamos divididos entre tudo o que percebemos com qualquer um dos 5 sentidos. Eu não sei se quero isso, se quero aquilo. Eu não sei se ouço isso, se ouço aquilo. Eu quero isso, mas também quero aquilo. E assim, todo o tempo nós estamos perdidos ou adormecidos neste sonho, onde as escolhas são infindas, as possibilidades e a diversidade imensuráveis. E perdidos entre tantas escolhas, a nossa mente, parte dela está aqui e parte está em Deus. Essa parte que está aqui está adormecida. Por quê? Porque o canal aqui, ele está bloqueado. Então, a parte da mente que está em Deus, ela não consegue transmitir a alegria e a paz de Deus para nós, porque nós bloqueamos pelas escolhas que fazemos, pelo que nós estamos envolvidos. O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade.
A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Comparar nós com crianças, eu acho bem claro isso. Parece que a gente é criança, a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está... É como se fosse crianças assim, no aprendizado, né? Quer dizer, você tem medo de tudo, tem uma opção de coisa, então esse parágrafo está... E esses parágrafos anteriores estão traduzindo bem a metáfora. Ele faz... É como se ele descrevesse como que ele vai desenvolver a metodologia do aprendizado. Então, que ele começa mostrando que a diferença entre estar desperto e estar dormindo, para depois ir despertando aos pouquinhos com uma voz gentil, e por fim a própria criança ela já afasta os pesadelos por si mesma. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considere o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo, mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza é melhor usar só 3 palavras: faze apenas isso. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Uma vez eu fiquei cuidando do meu sobrinho, que tinha, eu acho que uns 4, 5 anos, e aí ele estava lá com os dedinhos na tomada. E quando eu vi, eu disse: não mexe aí. E ele disse: mas por quê? Mas por quê? E aí eu fui fazer toda a justificativa. Porque quando você encosta os dedinhos ali, pode levar choque, mas o que é choque? E aí eu fiquei explicando o que era choque, mas e se levar choque, o que acontece? Eu fiquei explicando o que acontece quando leva choque, não sei o que, porque tem 2 fios que trazem. Expliquei, fiquei 1 hora lá explicando para ele com paciência, né? Aí tá, aí ele foi brincar lá com algumas coisas, eu fui ver algumas coisas minhas lá, não sei o que eu fui ver. Quando eu fui olhar de novo, ele estava com uma chave de fenda na mão, tinha tirado os parafusos da tomada e estava com os dedos fuçando lá dentro. Eu fiquei chocado, né? Ele ainda não tinha levado o choque, mas eu levei, quando vi aquilo. Então, realmente, ensinar para uma criança, tem coisas que eu acho que a gente vai entrar naquela análise das motivações egóticas, né? E não vai chegar a uma conclusão. Então, quando diz faze apenas isto, é apenas isto, eu acho que tem funcionado. Porque eu lembro de uma outra situação em que eu estava onde era Nova Era antigamente, no 6º andar de um edifício, e da janela se via a torre da igrejinha. Quando deu o meio-dia, bateu o sino, e tinha um cliente que estava na loja, e ele ouviu o sino bater e foi até a janela e disse: olha, dá para ver a torre da igrejinha, o sino está batendo, né?
E aí eu disse, que bom que está batendo o sino. E perguntei para ele, você sabe por que o sino bate? E ele disse, ora, porque é meio-dia. Isso é uma boa resposta, eu disse a ele. E por que o sino bate às 6 horas? E por que o sino bate quando tem missa? E por que é que quando tem um enterro o sino bate de forma diferente? E ele olhou para mim e disse, sabe, eu fui padre durante 15 anos. Devo lhe dizer que não sei. Porque eu disse, e não batia o sino lá na tua paróquia? Batia. E tu não sabe por quê? Não. Eu só sei que era isso que eu tinha que fazer. Faze apenas isto. E eu fazia, porque essa era a ordenação. E por que não explicaram para o padre por que é que o sino bate? E disseram, faze apenas isto. E se ele tentou, mas por quê? Faze apenas isto. E somente isto. Como estou lhe ordenando, porque ele é ordenado, né? E fez voto de obediência, então não tem que ficar discutindo. Por quê? O padre, quando ele recebia a primeira iniciação, a primeira ordenação que podia ser padre, ele está lá na ponta. E por estar lá na pontinha da hierarquia, da organização, ele tem uma função e uma ordem, uma ordenação. Ele tem que fazer tal coisa de tal maneira. E é assim que tem que ser feito. E por que não explica? Porque vai causar confusão. Então sempre é muito mais fácil dizer faze apenas isto, porque neste momento ele não vai alcançar a compreensão de por que é que tem que bater o sino desta maneira. Esta compreensão vem depois, no decorrer do sacerdócio, à medida que ele vai tendo mais luz na mente, ele vai chegar ao ponto e ele vai compreender, porque a compreensão, o aprendizado, ele acontece na mente. Não é o que você ensina, mas resultante da tua experiência surge o aprendizado, ele surge na mente. Então, faze apenas isto, ele mostra. Porque você já sabe que se ele fizer isto, ele vai alcançar um caminho, e naquele caminho a compreensão vai surgir na mente resultante da experiência que ele teve fazendo aquilo. E tudo que eu disser, tudo que eu explicar vai gerar confusão. E isso atrasa o caminho. Porque eu vou ficar muito tempo tentando explicar para ele, e nesse tempo que eu tentei explicar e debater e argumenta daqui, argumenta da lá, ele já devia ter ido. Por isso é mais difícil o aprendizado quando a gente tenta fazer todas essas avaliações, argumentações, porque estando ainda no ego, a pessoa ainda não consegue compreender os porquês das coisas. E cada palavra que a gente diz tem duas contestações. Mas por quê? Mas eu estava... mas é por isso. Mas é por aquilo. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
E não importa, tudo que você diga para o ego, ele vai contestar. Ele não aprende pelo que se diz. O aprendizado, ele acontece quando a gente sai do ego e não quando fica no ego. E é difícil a pessoa mudar o comportamento, a menos que você diga, faça apenas isto. Mas você sabe qual o resultado de fazer apenas isto. Vai alcançar, o aprendizado vai surgir na mente. Quando você diz, faça apenas isto. Que das tragédias gregas, que os gregos, eles tinham muita dificuldade para entender as coisas. Então Platão, o Sócrates, o Pitágoras, tem testemunhos de que eles foram estudar no Egito, tem sinais da presença deles no Egito. Quando eles trazem o aprendizado do Egito, eles não obtêm resultados, porque eles não entendem daquela maneira. Então, tem que se fazer um circo ou um teatro. Como é que eles conseguem entender? Através de uma tragédia. Então você tem que fazer um teatro, praticamente, como se diz, quer que eu desenhe, o teatro era uma forma de expressão. Era desenhar, e ali tinha que ter toda uma tragédia para dizer para a pessoa que se ela não fizesse daquele jeito, ia acontecer isso, daí ia acontecer aquilo, daí um ia não sei o que, outro não sei o que, outro não sei o que, outro não sei o que. Então era uma tragédia imensa. Eu um dia andando na rua aqui, com o Raquel, a gente estava caminhando e à nossa frente iam duas moças. Uma delas contou uma tragédia que deixaria os gregos assim espantados com o tamanho da tragédia. Eles estavam falando de alguém que estava tomando banho no chuveiro elétrico, levou um choque, foi jogado longe, escorregou, caiu com a cabeça dentro do vaso e na verdade morreu afogado, não foi nem do choque. Eu nunca tinha ouvido falar de uma tragédia tão... Eu acho que nem os gregos pensavam uma coisa dessa. Mas é uma forma de aprendizado. Os gregos, quando se lhe mostrava uma coisa assim, então eles entendiam. Ah, por isso que não é para botar os dedinhos na tomada enquanto está tomando banho, né? Então aí eles entendiam. Mas tinha que ter todo... E assim... eu aprendi que em Portugal, por exemplo, eles também têm um método de aprendizado, eles estão perto da Grécia, mas eles já são mais, eles aprendem com o fado, né? Então eles mostram o cavalinho, vem pimpulando, vem todo alegre, vai correndo no potreiro, o cavalinho, aí de repente a pessoa caiu, morreu, né? De certa forma, é uma mensagem. O que quer dizer? Tu sai correndo de um lado para o outro, feito um cavalinho, né? No potreiro, corre para cá, corre para lá, daqui um pouco tu tropeça, cai, né? O cavalinho tropeçou, caiu e morreu, né? Então tem que cuidar, olha onde anda, não anda de... É um método de aprendizado. Eu ainda não sei qual que é o método com o qual nós aprendemos com facilidade aqui. Mas essa ideia do faze apenas isto, desde a primeira vez que eu ouvi isso em um curso em milagres, eu achei isso de uma sabedoria imensa,
né? Contanto que haja uma ordem, uma ordenação mental. Porque quando você diz para alguém que acredita em você, que põe fé naquilo que você diz, que aprendeu a respeitar os seus ensinamentos, faz apenas isto, a pessoa vai e faz. Assim como aquela pessoa que era padre durante 15 anos e tinha batido o sino incontáveis vezes e não sabia para que o sino bate. Ele seguia essa ordenação. E aí ele saiu, abandonou o sacerdócio e continuava sem saber. Mas gostava de ouvir o sino bater. Então, o que eu tinha que fazer com o meu sobrinho? Dar um outro brinquedo para ele e dizer: brinque apenas com isto. Isso é fácil de entender e fácil de lembrar. E são só 3 palavrinhas. Todas aquelas palavras que eu me desgastei para falar durante... acho que eu fiquei mais de meia hora, entre meia hora e 1 hora, explicando para ele, não serviu para nada. Porque deve ter gerado confusão. Porque a criança funciona assim. Então, por esta razão, faze apenas isto. É simples e prático. Então, por que eu vou dizer para um aluno, não faz isso por causa disso, daquilo, daquele outro, porque isso pode acontecer, tal coisa, conto toda uma tragédia grega. E daí eu vou dizer, mas se tu então evitar de fazer isso, agora tu já sabe quais as consequências trágicas, se fizer, você pode estar a salvo se fizer diferente, se for por aqui, por ali, por lá, por aqui, fizer dessa forma. Se eu disser faze apenas isto, são 3 palavras, fáceis de memorizar, tem uma sequência lógica, fácil de aprender e fácil de obedecer. Faze apenas isto. Então, brinca apenas com isto. Estude somente assim. Leia apenas o texto que eu lhe enviei. Mas tem outros textos na internet. Não, se tu começar a ler os outros textos na internet, daqui a pouco tu vai ler mais esse, mais aquele, daí tu vai ficar confuso, mas eu estou te enviando aqui, daí se tu ler só o meu, daí quem sabe tu escapa de ficar perdendo tempo, de fazer aquilo, aquele outro. Estude apenas o texto que eu estou lhe enviando. Apenas isso. Uma vez tinha um estudante de um curso em milagres que ele sentava-se para o curso em milagres e aí ele abria o curso em milagres, do lado ele tinha um iPad para ver o curso em milagres em inglês, para ver se estava traduzido corretamente, do outro ele tinha um celular. Tinha também um livro em espanhol que ele trazia junto e mais não sei quantos livros de outras pessoas que tinham escrito a respeito de um curso em milagres. E a confusão mental dele era muito grande. E eu dizia para ele, faze apenas isso. Leia apenas o livro que nós estamos estudando. Mas é muito importante saber o que a outra pessoa pensa. Não, é importante você pensar decorrente do que nós estamos fazendo.
Mas o outro pode ter pensado diferente, isso vai confundir tua mente. Faze apenas isto. Mas a mente estava tão dividida que bloqueava qualquer canal de comunicação, como foi explicado no parágrafo anterior. Porque ele estava dividido entre se o livro em espanhol estava traduzido corretamente, então ele achava, porque ele se prendia a isso, ele localizava às vezes no livro em inglês alguma palavra que no livro em português estava diferente do que no livro em espanhol, e aí tinha alguém que falou sobre aquele mesmo parágrafo em um outro livro, deu uma opinião, tinha uma opinião de alguém que publicou na internet e alguém que disse diferente. Isso gera muita confusão mental, a mente fica muito dividida. E a mente dividida não consegue conectar-se. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós aprendemos aqui, por exemplo, que o aprendizado surge na mente decorrente do que nós experimentamos. Ler um parágrafo deste livro e estar plenamente atento ao que estamos fazendo, ou seja, concentrados naquilo que estamos fazendo, coloca nossa mente inteira ali. Só a mente íntegra abre a comunicação com o Espírito Santo para receber o ensinamento. O Espírito Santo, ele sabe mais que eu. Agora, espere só para ver se eu não vou saber igual a ele todo. Já sei. Só que essa comunicação está bloqueada. Então eu tenho que ir abrindo aos poucos, despertando, como se desperta uma criança com muita suavidade. Não precisa falar dos pesadelos, porque a hora que você acende a luz, que surge a luz do sol, a luz do dia, os pesadelos somem por si, tu não precisa ficar debatendo os pesadelos. Não precisa ficar fazendo uma análise dos pesadelos que aconteceram durante a noite. Não precisa analisar as coisas por isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque que isso, porque que isso, porque que aquilo. Isso só divide a mente. A mente dividida não consegue conectar-se com o Espírito Santo. Então concentra. O aprendizado, ele não está nas palavras escritas no livro, porque já nos foi dito que as palavras não foram feitas para comunicar, elas mais bloqueiam do que comunicam. Mas se nós permitirmos o Espírito Santo interpretar as palavras, e aí nós temos que estar com a mente integralmente naquilo que estamos estudando aqui agora, apenas nisto, e num só texto, neste contexto, o aprendizado surge na mente, decorrente disto. Tanto é que uma pessoa pega e lê essas palavras sozinha e às vezes não surge aprendizado nenhum. Aí a pessoa faz uma análise egótica daquilo que está no texto. Assim, e por isto, que nós temos que ir despertando aos poucos, com suavidade. Ele diz, as crianças ainda acreditam em mágica e querem debater os pesadelos. Mas aí nós vamos perder um tempo preciosíssimo conversando a respeito dos pesadelos. Então faze apenas isso. Vamos prestar atenção no livro e vamos estudar isso aqui. É decorrente deste estudo que o aprendizado surge na mente.
Mas temos que nos concentrar apenas nisso. Então faze apenas isso. E isso deve funcionar analogicamente para qualquer situação. Faze apenas isto é muito interessante. Se você pega uma pessoa para trabalhar para você e lhe dá uma função, mas a pessoa está toda hora questionando, mas não pode ser assim, mas não pode ser daquele jeito, mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Você vai perder um tempo enorme tentando explicar e não vai adiantar. A pessoa vai continuar contestando, porque a mente dela está dividida. E quando a mente está dividida, a gente divide mais ainda, porque daí a pessoa não integra a mente. Ela tem mais uma possibilidade, mais uma divisão. Aquilo que tu diz é mais um aspecto da divisão que ela tem na mente a respeito de tudo. Então diz, olha, aqui é assim. Você tem que fazer da forma como lhe foi solicitado. Apenas isso. Você consegue fazer desta forma? Consigo, então faça. Daqui a um tempo a pessoa vai vir e vai lhe dizer, ah, agora eu entendi por que tinha que ser feito dessa forma. Ela vai, a compreensão, o aprendizado surge na mente. Então faze apenas isto, faze apenas desta maneira, faze apenas o que estou lhe dizendo, faze apenas assim, faze como está sendo lhe solicitado, como lhe está sendo ordenado. E pronto. Um sistema de hierarquia, aonde a disciplina é exigida, o subordinado, hierarquicamente, não pode contestar. Ele tem que cumprir, tal qual lhe foi ordenado. Faze apenas isso. Eu lembro de uma história da Bíblia, esta história em que Jesus estava numa festa, e estava nessa festa, estava tomando um vinho, uma taça de bom vinho, e se não era bom, com certeza ele dava uma abençoada e o vinho ficava bom na hora, né? Então, aproximou-se dele um soldado romano e lhe perguntou, acaso és tu aquele que cura as pessoas? E Jesus identificou-o como um romano, um soldado romano, e sabendo que os romanos nunca deixaram de procurar aquele que, segundo as profecias, iria reinar sobre o Império Romano, e de uma forma muito inteligente respondeu, tu o dizes. Eu sempre gosto de trabalhar com essa questão, porque quando se diz apenas isto, tu o dizes, tu deixa implícito um ponto de interrogação. E a pessoa vai ter que explicar por que estás procurando esta pessoa que cura. Por acaso és tu aquele que cura as pessoas? Tu o dizes. O soldado romano, também muito inteligente, responde então, porque se acaso és tu aquele que cura as pessoas, eu queria lhe pedir que curasse o meu servo muito amado, que está à morte.
Jesus então vê sinceridade no romano, deposita a taça de vinho sobre o balcão e diz: está bem, leve-me até onde o seu servo está. O romano pega a taça que Jesus depositou no balcão, entrega de volta a Jesus, dizendo: retoma tua taça de vinho. Eu sou um soldado romano. Eu sou um centurião. Um centurião é o chefe de soldados. Quando eu dou uma ordem a um dos meus soldados, ele não contesta. Ele vai lá e cumpre tal qual foi ordenado. E eu não preciso ir junto. Se tu é aquele que eu estou pensando que é, eu lhe digo: os meus soldados são de carne e osso. Os teus, se tu és quem eu penso que é, são anjos. Faze apenas isto: ordene a um dos seus anjos que leve a cura até o meu servo, e ele será curado. E você não precisa sair da festa, e pode continuar tomando seu vinho. Então veja que o centurião romano já conhecia isso. Ele ordenava um dos seus soldados, dizendo: faze apenas isto tal qual eu ordenei. E ele tinha certeza que o soldado ia lá e ia fazer apenas o que lhe foi ordenado e da forma como lhe foi ordenado, mais nada. E não tinha que contestar. Da mesma forma ele diz a Jesus: ordene um dos seus anjos, faze apenas isto, e não precisa ir junto, não precisa sair da sua festa. E o relato bíblico diz que então Jesus disse, como sempre: a sua fé curou o seu servo. O romano agradeceu, se despediu e foi embora. E no relato bíblico diz que a caminho de casa, outro dos seus servos veio ao seu encontro, lhe dando a boa nova, que o servo que estava doente, à morte, tinha sido milagrosamente curado. Faze apenas isto, assim, nos salva de uma montanha de argumentações que podem ser evitadas se a gente sabe o que fazer. Então sabe conduzir. Por isso ele diz que o Espírito Santo é o bom professor. Ele quer que o aluno alcance igualdade a ele, porque ele sabe mais que o aluno temporariamente. Então ele sabe como conduzir o aluno rapidamente para o aprendizado, para a equalização. A mente dividida, nisso o Espírito Santo não vai mexer. Ele não vai se envolver com as divisões da mente. Porque se ele for mexer nas divisões da mente, ele vai se tornar mais uma. Porque daí o aluno vai dizer: olha, também tem essa argumentação aqui do Espírito Santo, que também trouxe uma ideia aqui, né?
E a ideia, como toda ela pode ser contestada, ele vai arranjar contestações. O Espírito Santo vai ter que fazer notas para explicar as contestações do aluno, para dizer não é bem isso, não é bem daquele jeito, eu quis dizer outra coisa. E aí, quando vê, o Espírito Santo perdeu a santidade e a sanidade, está ele próprio dividido com tantas explicações, teorias, teses, argumentos. No caminho espiritual, a luz já está feita. Então não há nada a fazer, a não ser alcançá-lo. E para tanto, faze apenas isto. Faze apenas isto. Por isso que o Espírito Santo, ele caminha para sair dessa divisão das dúvidas. Esse é o bom professor. Ele não cria mais uma dúvida, ou não divide mais a tua mente. Ele te tira daí, porque isso aí não tem conserto. Isso aí não tem conserto. Então ele pega aquela taça toda quebrada, né, em 1000 caquinhos no chão, e ele te dá uma outra. Olha, aqui tem uma inteirinha. Use esta. Ah, mas é que os caquinhos, aí tu fica lá, né? Quando você entra no altar, não tem mais divisão na mente, então não tem mais perguntas. Não tem o que perguntar. Eu sempre dizia para as pessoas que vão ao Egito, pode perguntar qualquer coisa dentro da pirâmide que a resposta vem. E sempre dei alguns exemplos. Mas na maioria das vezes eu chegava lá e não perguntava nada. Como se não tinha o que eu vou perguntar? Não tinha nada. Não tinha nem isso. O que eu vou perguntar? Que já era uma pergunta, né? Nem essa. Sim. Nem essa eu não tinha mais. Apenas era tão bom estar lá e não ter nada a perguntar. É como se tudo já estivesse... É como se estivesse numa outra dimensão, onde perguntas não fazem sentido. Assim, é bem assim que acontece. Não tem mais perguntas, porque não tem mais respostas, porque você integrou. Porque a nossa pergunta é sempre, como é que eu vou juntar esses caquinhos? O ego é um monte de caquinhos, né? E sempre as nossas divisões estão entre um caquinho e outro, entre um caquinho e outro, e isso, como é que eu resolvo esse, onde é que eu coloco esse, como é que eu faço com aquele, né? É como a gente tentar encaixar um quebra-cabeça de 5.000 peças, que as peças são todas da mesma cor. O ego é mais ou menos assim, as peças são milhares de peças, tudo da mesma cor. Assim, a gente não sabe, porque não tem o desenho. A gente esqueceu de botar o desenho das peças. E nós não temos uma referência, porque o ego não tem referência. Então aqui tu não vai conseguir, então abandona isso. Vem para cá que já está tudo pronto. Então deixa aqueles caquinhos ali, pega essa taça, usa esta daqui. Mas e essa que está toda em caquinho quebrado? Use apenas esta. Ganhou uma nova. Então o professor te leva para esse nível, que não adianta ficar contando os caquinhos. E a história de cada caquinho. Sai para um nível onde tudo já está pronto, tudo já foi solucionado. Tudo já foi solucionado. Lá não tem mais divisão, não tem mais nada, está tudo certo. É bem assim mesmo. Muitas dúvidas, né? E com o passar das explicações, uma delas a gente consegue compreender. E aí eu já fico meio satisfeito, entendeu? Menos uma. Mas aí é uma evolução, né? É.
Eu acho que cada aula que a gente vem, cada dia é uma coisa nova. É uma junção de várias partes que cada vez a gente ouve de uma forma diferente e vai conseguindo formar na nossa mente. A gente tirar uma dúvida da mente é menos uma, né? E aí a gente vem de novo para tirar mais uma, menos uma, menos uma. Então, quando ele diz assim, que o despertar é suave, né? Talvez é assim que tenha que acontecer, né? A gente tem que ir tirando uma dúvida aqui, outra ali, outra lá, né? Quando a gente vê, não tem mais nenhuma. E aí a gente integrou, está com a mente íntegra. Eu queria colocar uma experiência que eu tive, que foi muito interessante, eu acho que pode ilustrar isso. Muito bem. Eu fui para o Egito e entrei na pirâmide de Khafre, a pirâmide do meio, a tamanho médio. E por coincidência eu entrei e estava saindo um grupo. E eu fiquei sozinha na Câmara do Rei. Eu simplesmente fechei os olhos e não pensei em nada. Minha vida se divide antes e depois disso. Quando eu saí, eu não sei quanto tempo se passou, que eu fiquei lá, eu não vi o tempo passar. Quando eu saí, eu tive um acesso de choro, de alegria, mas era tanta alegria, que desde esse dia eu não sei mais o que é sentir tristeza. Eu acho que é isso. No momento em que você descobre, que você entende, não precisa nem ser uma coisa racional. Você entendeu, você sentiu, a sua vida se transforma. Eu posso estender a minha experiência, porque da experiência é que surge o aprendizado. E você pode aprender com ela. E não precisa passar pela mesma experiência que eu passei para ter o mesmo aprendizado. Isso está no nosso livro, nas lições de amor, né? Quando Jesus diz que a experiência lá da crucificação ele passou, né? É uma lição de amor, de imenso aprendizado. E nós não precisamos passar por essa experiência de novo. Então, quando alguém compartilha uma experiência, sim, com certeza todos nós aprendemos. E não precisamos passar pela mesma experiência, porque com a sua, quando você compartilha, você estende já o aprendizado. Compartilhar o aprendizado estendendo de mente a mente. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que estejas sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre.
mais ou menos assim, como ele fala, que o que importa é o que fica na mente, que é eterno. O que acontece, que nem você fala, das coisas que ao pó, né, começa, vem do pó e volta ao pó, não importa, importa o que fica para sempre, que é o que você guarda na mente. As crianças confundem fantasia e realidade, então nós já trabalhamos esse aspecto, só para lembrar. A criança vê numa cortina um monstro. E aí a gente vai lá, acende a luz e mostra que ela apenas estava fantasiando, que não tem monstro, que é uma cortina. Então a gente ilumina simplesmente e a luz desfaz a fantasia e fica apenas a realidade. E assim qualquer coisa que a criança confunda com fantasia e realidade, e nós confundimos, crianças que somos ainda, né, fantasias e realidades, como ele diz, o bom é que o Espírito Santo não faz uma lista de erros. Então ele não vem dizer, olha, você está errando aqui, aqui, ali, ali, ali e lá. Isso é muito chato, ficar listando os erros. Então ele diz, faze apenas isto. E isto, quando a criança está assustada e chama o Espírito Santo, precisa de ajuda aqui, né? Ele vem, indica o caminho e diz, faze apenas isto. Ele apenas ilumina os sonhos para que nós possamos ver então a realidade. E é assim que isto vai funcionando. Assim como nós fazemos com a criança que tem um pesadelo, nós não trabalhamos nos pesadelos, nós apenas mostramos a realidade. E a própria criança então vai aprender a distinguir entre pesadelo e realidade. Nós não precisamos fazer esforços neste aspecto. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos. Simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que estejas sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Agora, a realidade, o que é que tem valor? Já outras pessoas, de repente, na hora de que não estavam vivendo um pesadelo e aí aconteceu isso. Outras estavam tendo um sonho bom, mas no meu melhor momento acontece uma coisa dessa. Agora que estava tudo tão bom, tudo tão direitinho. O Espírito Santo não faz distinção entre sonho bom ou não. Ele não faz distinção entre sonhos. Ele traz o suave despertar. Olhe nesta direção. Faze apenas isto. E que direção nós temos que olhar? Ele diz, apenas naquilo que é eterno, que não tem fim. Então veja, como tudo tem fim, é um aprendizado imenso, uma coisa nova. Isso sempre aconteceu, você sai, um dia você vai sair de casa caminhando, conversando, falando, e não vai voltar. Volta só o corpo. E qual o propósito de tudo o que fizemos aqui? Se já sabemos que isso é o fim dos corpos, que todos eles vão, de uma forma ou de outra, nós vamos acabar com isso. E que todas as coisas que eu construí aqui, aí é que está.
O que nós construímos? Qual o propósito de tudo isso? É um bom motivo para revermos. Se nós conseguirmos aprender a retornar para o amor, esse é o único propósito. Ou se nós conseguirmos construir uma pilha de tijolos. O que tem de real? O que nós realizamos aqui? O que nós realizamos é real. Isto é real. As nossas realizações estão guardadas, são nossos tesouros no céu. E é a única coisa que realmente tem valor. As nossas construções só têm valor para quem fica aqui. Mas ninguém vai ficar aqui. Nenhum de nós vai ficar aqui. Estamos de passagem. Uma pessoa ouviu falar de um mestre que vivia lá no alto de um penhasco e que esse mestre era muito sábio. Mas era uma longa caminhada, eram 3 dias de caminhada, subindo numa trilha para chegar lá, subir a montanha para chegar lá onde o mestre morava. E quando ele chegou lá, ele estava cansado, e o mestre o recebeu e mandou que ele entrasse na casa. Ele entrou na casa e o mestre sentou no chão e convidou ele para sentar. E o visitante, então, uma hora perguntou para o mestre: o senhor não tem móveis na casa? Onde estão os seus móveis? E o mestre respondeu a pergunta: e os seus? Eu também não estou vendo. Ele disse: não, mas eu estou aqui de passagem. E o mestre disse: eu também. Então veja, todos nós estamos de passagem. Dessa forma, rever os nossos propósitos, as nossas realizações e as nossas construções. O que é real? Só o amor é real. A alegria é a realidade do reino. A felicidade é a realidade do reino. Isto é a realização. Então, quando Jesus dizia: tua fé te curou, curou os sofrimentos da pessoa, porque ela teve fé. Ela foi até lá. Ela caminhou para chegar até ele. Ouviu dizer e foi até ele. Nós estamos aqui porque ouvimos dizer em algum momento a respeito desse livro, a respeito desse grupo. Então ouvimos dizer. Então nós estamos fazendo nosso investimento, nós estamos fazendo um investimento aqui. É o investimento da fé. Assim a nossa fé vai nos curar das nossas tristezas e curar as divisões da mente. Então a nossa fé, ela vai crescendo à medida que nós vamos juntos compartilhando nos nossos encontros. E isso vai desfazendo as divisões que a gente tem na mente.
As divisões são todas do medo, e o medo é tristeza, é angústia. E todas as outras milhares de manifestações do medo. E só o amor é real. E o amor é alegria. Então, quando integramos nossa mente ao Espírito Santo, é só alegria. Só flui alegria. Esse é o nosso investimento. O Espírito Santo é assim, professor, bem amorosinho, né? Não dá bronca, não dá peito, Amorosinho e amorosão, né? É assim mesmo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que